Eu te pergunto, como é que vocês estão com problemas se houve aumento da captação no Atibaia e interligação dos sistemas? Então, Astor, realmente aconteceu isso mesmo, nós pedimos um aumento. O que acontece, teve um pequeno aumento da vazão da ETA 3 e 4, porém, nós precisamos acertar essa parte de transferência dessa água do setor norte para o setor sul. Ou seja, trazer essa água lá da ETA 3 e 4 para cá, para essa região do Viracopos. Pois é, mas eu achei que esse problema estava resolvido já há algum tempo, essa interligação. Foi o que vocês deixaram transparecer para nós, né? Certo. Olha, eu gostaria de falar sobre o assunto, mesmo porque quem fez essa interlocução, na época com o nosso querido Astor e com o Moretti, fui eu. Acontece o seguinte, mesmo com o Capivari funcionando, Astor, em alguns dias de verão, a gente chegava até a quebrar o outorga, tá, em função das 20 horas. Tá? Veja, mesmo com o Capivari funcionando. Então, foi feita esta negociação para passar para 24 horas, para evitar que a gente não ultrapassasse a outorga e esta diferença utilizasse com o Capivari. Tá? Agora, o que o Sinésio falou tem muita propriedade, por quê? Nós estamos entrando num período de escassez hídrica. Tá? De repente, num agravamento da crise muito grande no Atibaia, para o ano que vem, é evidente que esse ano a gente não vai passar por isso, mas 2022/2023, tá? Com as previsões incertas sobre a intensidade de chuvas, talvez a gente tenha que colocar o Capivari em operação, tá certo? Então, eu acho que a preocupação do Sinésio, tá? Eu acho que tem muito sentido, né? E explicando por que nós pedimos o aumento. Esse aumento foi, eu até comentei na época, né, com vocês aqui, que a Sanasa tem aqui na nossa gerência de planejamento aproximadamente 2,5 metros cúbicos por segundo em diretrizes de demanda de água. Se isso realmente vier a ocorrer, meu amigo, não é Capivari, não é outorga que segura. E hoje de manhã, antes da nossa reunião, eu ainda estava conversando com o Bertelli, né, que é o nosso coordenador de planejamento, né, e ele estava me dizendo que essas diretrizes, tem muita coisa virando realidade. Exemplo disso, a olhos que todo mundo pode ver, é a recente verticalização que está ocorrendo no bairro da Nova Campinas. Tudo isso vem ocorrendo. E o número de loteamentos que vem sendo lançados na cidade aqui. Realmente, Astor, a gente está bem preocupado. Né? Conforme for no futuro, nós vamos ter que fazer outra interlocução. Certo, acho que esclarecida aí a questão, né? A gente tem recebido mesmo essa questão que o Paulo disse, né? Lógico, isso é ótimo para o lado econômico, é evidente que, né, a economia retomando, o mercado imobiliário, acho que toda a cidade, né? A gente tem ouvido isso de todas as cidades, a quantidade de novos pedidos de diretrizes na prefeitura, no serviço de água, isso é muito bom, mas traz um desafio enorme para nós aí do saneamento, da água, do esgoto, né? Como atender essa nova demanda, porque a própria pandemia, acho que ninguém tem dúvida o quanto acelerou um pouco a migração da Grande São Paulo para a nossa região, né? Já que o cara pode trabalhar home office, quando é possível. Então, só ver o preço do mercado imobiliário, o quanto mudou. Quem está tentando comprar um imóvel, acho que pode perceber o quanto subiu, justamente por vários motivos, claro, mas muito por causa também dessa migração na nossa região, os condomínios, né, tem atraído muita gente de outras regiões do estado, com destaque a Grande São Paulo, e isso, lógico, que traz uma demanda de água, e a gente tem percebido de maneira generalizada, todos os municípios a gente tem sentido isso, tem nos relatado essa questão do aumento do número de pedidos de diretrizes
para a implantação de empreendimentos imobiliários, o que quer que seja nos municípios. Então, isso mostra a importância das barragens, a importância do sistema adutor regional e tantas outras frentes, como combate a perdas e outras coisas que estão no nosso plano de bacias. O Polga perguntou, amigo Polga, qual é a Q710 ali no Atibaia. Astor e Paulo me ajude, mas eu diria que é algo 9,32, não era esse o número? Algo assim. Mas aonde? Em que ponto da bacia? Na Sanasa, na captação da Sanasa. Eu me lembro era 9 e alguma coisa. Precisa calcular, se eu não lembro. E não deve ser 9. Deve ser da ordem de 5, mais ou menos. Esse 9 talvez seja considerando a bacia inteira, inclusive o Cantareira. Se você pegar só o remanescente abaixo do Cantareira, deve dar em torno de 5, 6. Não, é isso mesmo, Astor. 5, 6, mais a vazão média daquele período anterior, que daria uns 9 e pouquinho. É isso mesmo. Muito bom. Bom, eu só tinha passado, não sei se tem alguém da BRK Limeira para algum relato aqui nesse trecho final do Jaguari. Bom dia, aqui é o Gilberto da BRK Limeira. Ô, Gilberto. Só para informar, nessa segunda, dia 30 foi terça-feira, não, segunda-feira, né? Segunda-feira a gente atingiu o recorde de amônia do Jaguari na estiagem desse ano. Foi 2,73 miligramas por litro. Nesse momento está 2,39. Esse ano aqui está bem pior em relação ao ano passado, tá? A gente atingiu 2 miligramas por litro o ano passado, na metade de agosto. Esse ano já foi atingido na metade de julho. Então, está bem diferente em relação ao ano passado, bem pior. Nesse momento, estamos captando do Ribeirão Pinhal, mas quando a gente capta do Jaguari, está exigindo bastante da nossa operação. Tá bom? Obrigado, Gilberto. Sempre muito atentos aí. Claro que com a conclusão das obras, das barragens de Pedreira e Duas Pontes, o Jaguari provavelmente vai passar a viver uma nova realidade, claro, a depender dessa regra operativa que seja estabelecida, mas há uma tendência, né? Além, claro, da necessidade da evolução do tratamento do esgoto, Cosmópolis, da Tungueira, toda aquela região, também as barragens novas provavelmente vão trazer um cenário novo para a bacia do Jaguari nos próximos anos. Bom, e aí para fechar nossos dados, então, só ficou faltando falar aqui da bacia do Jundiaí. Então temos ali no Piraí captação de salto, né, com 0,43. Lembrando que, aproveitando que eu falei de salto, né, hoje no estado de São Paulo nós temos basicamente 10 ou 12 municípios com racionamento ou rodízio oficialmente implantados, né, como São José do Rio Preto, Araçoiaba da Serra e vários outros municípios, mas aqui na bacia também, né, ainda persiste alguns municípios como Salto, como Itu, como Santo Antônio de Posse, como Rio das Pedras e mais recentemente, aí todo mundo deve ter acompanhado, Valinhos, que também entrou aí num cenário de racionamento. Claro que alguns deles por problemas de infraestrutura, outros por problema no próprio manancial, né? Mas, de maneira geral, a gente tem quase 1,5 milhão de habitantes no estado já sobre um regime de racionamento ou rodízio no abastecimento, né? E Salto é um exemplo disso. Então, Salto está aqui com 0,43, o posto que a gente tem, Campo Limpo 0,64, Itaici 2,54, em Salto, né, antes lá da afluência com Tietê, 3,5. Então, de maneira geral, é esse o cenário que a gente tem na bacia, vazões muito reduzidas, um pouquinho ainda no pós-chuvas, né, essas vazões vão, com certeza nos próximos dias cair um pouquinho mais ainda, principalmente aí no Atibaia e no Jaguari com destaque, mostra de fato o quanto a gente está aí. Setembro sempre foi o mês mais seco, né? Depois nossos especialistas aí, Jorge Mecânico, o pessoal do CIMEPAR pode me complementar, sempre foi o mês mais seco, sempre foi onde a gente praticou as maiores descargas do sistema Cantareira, portanto esse mês que estamos adentrando, essas vazões mostram muito esse cenário. Alexandre. Opa, Paulo, por favor. Perdão, como nós estamos falando do Capivari, eu estava no telefone com o Vladimir aqui, ok? Tá? E eu gostaria que ele fizesse umas complementações aí que faltou na minha fala, tá certo? Tá? Então, Vladimir, por favor, faça a complementação necessária, que as suas colocações são importantes. Desculpa cortar você, viu, meu coordenador? Bom, bom dia a todos. Então, complementando aquilo que a Cinerdo e o Paulo Filho disse, olha, o transporte da água do Atibaia até o Capivari
está aí os seus 30 e poucos quilômetros de extensão. Então, agora, a capacidade de transporte nossa é também limitado. Nesse calor que teve na semana retrasada aí, a gente chegou a transportar uma transferência de 450 litros por segundo do Atibaia para a região do Capivari. E o Capivari, para a gente, é importantíssimo, porque se o calor vir mesmo do jeito que vem no outubro do ano passado, se a gente não tiver o Capivari, 2% da cidade de Campinas vai ficar sem água. Tá? Então sabe, a obra que nós fizemos de uma adutora de 42 milhões de reais aí, ela foi assim, muito importante, ela foi fundamental para que a gente não tivesse uma paralisação. Agora a complementação vai ter sempre vai ter. O que a gente fez é diminuiu a dependência. Antes era 5% a 6% do Capivari, hoje está 2% só de toda a produção nossa. Mas o Capivari continua sendo importante. A gente não está usando agora, por conta de... A semana passada chegou a 35,4 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal. Isso aí significa 350 miligramas de cloro para você abater isso. Agora, conseguimos fazer isso aí. Agora, os residuais provocados pela desinfecção de cloro tem assim, um potencial altíssimo de ácido alacético, trialometano, entendeu? Então a gente não está usando por conta disso, mas se precisar a gente vai misturar essa água aí sim. Tá? Então essa é a complementação que eu gostaria de fazer. Obrigado. Muito obrigado, Vladimir, bom te ouvir. Veja, né, acho que essa palavra, cada vez mais os municípios precisam estar em pauta, que é a integração entre os sistemas, né? Foi o que a Grande São Paulo fez, de maneira geral, né, um trabalho aí dessa meta do Estado, é o que muitos municípios têm feito, se não a integração total, a integração ainda que parcial, né, porque, veja, nós temos municípios com racionamento e tem condição em algum outro manancial, no próprio Atibaia, muitas vezes, de fazer essa captação. Então, essa questão da integração entre os sistemas, ela é fundamental, tem que estar na agenda dos municípios. Eu sei que custa caro, uma adutora 42 milhões de reais, as fontes de recursos estão escassas, mas é um tema que todo município que tem essa possibilidade para melhorar a resiliência, é algo fundamental, ter redundância de mananciais e, naturalmente, ter integração entre os sistemas. Senão você tem uma parte da cidade bem abastecida e uma outra parte na mesma cidade com dificuldade de abastecimento, que é o que a gente tem hoje em várias cidades do estado de São Paulo e aqui na bacia também. Então, essa questão da integração é fundamental que os municípios olhem para isso de mananciais. Né? Alexandre, essa adutora que o Vladimir falou é uma adutora de 700 milímetros, ok? Ela começa com 800 e depois vai para 700 milímetros. Então, é uma senhora adutora, né? Obrigado, Paulo. O Miguel Rio Claro tinha pedido a palavra. Por favor, Miguel. Bom dia. Bom dia, querido Alexandre. Eu só gostaria de deixar registrado, que eu acho que é importante, que o titular meu aí na CTMH é o Denilson Massaferro. O Denilson, ele é diretor da captação, tá? Então, o Denilson, ele fica 24 horas lá na captação. Então, se for a questão do Corumataí, a questão de quantidade e qualidade, Denilson é o homem para dar a resposta, tá? É que você chamou o Ivan não estava aí, né? Então, quando você falar em Corumataí, lembra do Denilson Massaferro. Ele fica o gabinete dele é lá na captação, na ETA 2, da captação lá do Rio Corumataí. Então, é um homem que tem a informação, ok? Só para registrar. Muito obrigado, Miguel. A gente sempre acaba ouvindo o SEMAI, porque é o posto mais ajusante lá, né? Mas, claro, ouvi também. O Denilson está conosco, Miguel? Sim, está presente. Então, se o Denilson, fique à vontade. Se quiser fazer um relato aí do Corumataí, dessa situação, fique à vontade, Denilson.
Ele informou só que ele está sem acesso ao microfone. Deixa eu dar no chat. Então, Miguel, você disse que o gabinete dele é na margem do rio, você vai providenciar o microfone para ele lá na margem do rio, tá bom? Mas se quiser postar no chat, Denilson, fique à vontade, ou na próxima reunião também. Sempre importante a gente ouvir um usuário mais de montante, um usuário mais de jusante, tentando mapear aí todos esses mananciais. Mas, obrigado, feito o registro. Bom, continuando aqui, só queria mostrar essas imagens, aproveitando até que a gente vai discutir o Capivari Mirim, né? Esse é um posto da rede nossa, que está lá quase na foz do Capivari Mirim, né? Quase na foz do Capivari Mirim, no Capivari. Houve um incêndio aí na semana passada, né? O bombeiro se mobilizou, um fogo numa mata, como a gente tem visto aí, aliás, em muitas regiões, e houve danos ao posto. A FCTH, junto com a sala de situação, rapidamente agiu aí com a agência e já colocaram esse posto em funcionamento. Mas veja a dificuldade, né, gente? Olha a largura do corpo d'água, né? Ou seja, fazer uma medição de vazão aí que esse posto agora está apontando 100 litros por segundo, né? A dificuldade que é fazer uma medição num ponto, achar o ponto ideal que tenha segurança para o posto, que não tenha dano, furto, roubo do posto, rede elétrica, internet, todas essas questões, a dificuldade que é conseguir achar um ponto ideal para instalar o posto. E esse posto do Capivari, então, Capivari Mirim já voltou a funcionar, e veja que está aí com 100 litros por segundo, mas a dificuldade que nós estamos falando aí em 1 metro, 2 metros aí de largura do rio no máximo, é muito difícil fazer essas medições de vazão. É isso que quem faz a gestão da rede, né, nossa, TNH, agência, FCTH e todos nós, a dificuldade que é manter essa rede funcionando e principalmente tendo qualidade no dado para que as pessoas tomem decisões seguras com os dados que nós estamos apresentando aí. Mas o posto Capivari Mirim mostra muito essa dificuldade quando as vazões estão muito baixas. Né? Deixa eu só esclarecer o seguinte, esse posto, nós tivemos muita dificuldade em locá-lo, né, porque ele inicialmente ficava mais a jusante, perto do rio Capivari, e sofria influência do remanso do rio, então não funcionou. Depois nós conseguimos uma fazenda perto, não muito perto da foz, mas onde existia uma ponte da fazenda em cima do Capivari Mirim. Tentamos, por toda forma, fazer gestões junto a essa empresa, é uma empresa agropecuária, e, infelizmente, nos foi negada a possibilidade de instalar o medidor na ponte. Então, você vê que até existe dificuldade do pessoal entender que isso é uma coisa importante, e a empresa negou. Aqui dentro ninguém entra. E é assim. E aí nós alteramos, deve ter ido um pouco mais para jusante, a colocação do posto, mas é uma dificuldade grande achar um local adequado. Só isso. Obrigado, Astor. Eu acabei na lista das dificuldades, eu nem tinha colocado essa, que é a autorização do proprietário, né? Porque a autorização para instalar, depois tem o acesso mensalmente aqui que vai lá, a manutenção, né? Então, de fato... o problema é o seguinte, o rio é público, é da União, tá certo? O problema nosso é passar na porteira do homem para chegar lá no rio. Não deixa passar. Interessante isso. Isso mesmo, são as dificuldades. Bom, só para ilustrar, então, essa questão da rede. Bom, vamos olhar um pouco para o sistema Cantareira e trazer alguns dados aí também que essa situação mostrou para a gente da gestão deste ano. Esse é o dado de ontem. Nós, hoje, todo mundo deve ter acompanhado na mídia, né? Gerou até um certo alarde. O Cantareira entrou em estado de alerta, né? E, de fato, entrou, né? Lembra que todo último dia do mês, a ANA, onde eles publicam lá o status do reservatório para o próximo período, né? E aí nós temos lá 5 faixas, né? Normal, atenção, alerta, restrição especial. Hoje, de fato, abaixo dos 40%, estamos aí operando em nível de alerta, né? De 30% a 40% é em nível de alerta. A consequência imediata para o nível de alerta é a redução do teto para retirada da Sabesp para a Grande São Paulo de 33 para 27 do teto, né? De maneira geral, a Sabesp tem retirado vazões bastante abaixo do teto, né? 17, 20, 24, 23. Hoje, por exemplo, aliás, ontem, né? Esse dado
23,12% estava retirada para São Paulo. Então, Cantareira com 37%, caindo 0,1, 0,2 ao dia, né? Então, esse número hoje já deve estar em 36,8, 36,8, Alexandre. 36,8. Para as bacias PCJ, estão sendo descarregados hoje 10,75, né? Nós fizemos aí um fechamento, estamos tentando fazer um ajuste fino para economizar o máximo de água possível, para preservar água no reservatório e por causa do próximo slide que nós vamos mostrar a seguir, né? Mas hoje, o último comunicado da CTMH está com 5,5 no Cachoeira, 4,25, né? Veja que a gente está variando de 250 em 250 para tentar fazer um ajuste fino aí nas descargas, e no Jaguari e Jacareí, com as chuvinhas aí a gente conseguiu fechar meio, mas ninguém tem dúvida que muito em breve vamos ter que voltar a abrir. Só para dar o dado do ano passado, esse mesmo dia do ano passado, estamos com 47,7, ou seja, quase 11% a mais do que estamos esse ano. Mostra a criticidade do momento, o quanto a situação não é confortável. O sistema integrado da Grande São Paulo, né, que une todos os reservatórios, todos os sistemas da Grande São Paulo, inclusive o Cantareira, ontem, na verdade, 43,5%, e o ano passado estava com 56,2%, né, em torno aí de 13% a menos esse ano, no conjunto dos reservatórios em relação ao ano passado. Mostra também quanto a Sabesp está usando os financiais. Alô? Alexandre, tem essa informação de 43,5 aí, eu tô concordando com ela, não. Não está concordando? Não. E integrado, o que você diz, é todo o sistema. Isso, todo o sistema da Grande São Paulo, exatamente. Da Grande São Paulo. Isso, exatamente. Todos os sistemas. São Lourenço, Alto Tietê, Cantareira, todos os sistemas da Grande São Paulo, exatamente. Sim, incluindo o Cantareira nessa conta. Né? Sim. Agora vocês estão concordando? Entramos num acordo agora? Sim. Então tá bom. Bom, a afluência, né, ou seja, quando está entrando no reservatório, a afluência natural em 6,11, e aí eu queria parar um pouco aqui para a gente conversar nessa afluência do Paraíba do Sul. Essa é aquela transposição lá do Jaguari para o Paraíba do Sul, para o Cantareira. 7,6. As notícias que nós temos, né, até já foi assunto abordado aqui, as próprias reuniões do CRH que abordou o tema crise hídrica, a gente já conversou, e aqueles que puderam acompanhar, a nossa grande preocupação, e externamos isso publicamente, é que o volume outorgado, o volume anual outorgado à Sabesp para fazer essa transposição, as notícias que nós temos é que se encerraria esse volume hoje, né? Hoje, amanhã, mas a informação seria hoje. E eu sei que há conversas, né? Nós não estamos participando disso, não fomos convidados, mas há tratativas em relação a essa questão, porque o que nos preocupa é, se o reservatório hoje está caindo 0,1%, 0,2% ao dia, mantidas essas retiradas aí na casa dos 10% para o PCJ, 20%, 23% para São Paulo, né? O Cantareira cai aí a 0,2%, 0,3% ao dia, o que dá mais ou menos 6% ao mês, né? Cada 30 dias o Cantareira está caindo aí 6% aproximadamente. Com a interrupção dessa transposição, né, veja que, de maneira geral, quase todos os dias da estiagem, tirando aqueles que foram registradas precipitações, a transposição foi maior que a afluência natural. Igual ou maior, né? Muito justo ali, né? Então, sem a transposição, evidentemente, o reservatório vai depressionar numa velocidade, vamos dizer, diria que o dobro do que depressiona hoje, né? E se eu tiro a da afluência, naturalmente essa queda grande. Então, eu queria o Marcos escreveu que o Jaguari CESP foi desligado hoje já, hein? Exatamente. É por isso que eu pediria até ao Marcos, né, o Alexandre Bueno, o pessoal da Sabesp não pôde estar presente, o Marcos é o nosso representante da Sabesp aqui, pediria se o Marcos quer fazer alguma complementação em relação ao Jaguari, dessas negociações, se há alguma perspectiva de uma cota extra, enfim, alguma questão que o Marcos... Seria importante se a Sabesp tivesse alguma posição a fazer sobre isso. Bom dia, pessoal. Não tem, né? A nossa alta direção está ciente aí desse desligamento, sabe da importância que tem o quanto é essencial essas transposições aí, e ela deve tomar aí
a melhor decisão aí, mas a gente não tem nenhum retorno ainda disso, tá? Eles estão trabalhando nisso aí. E foi desligada hoje aí pela nossa outorga aí, ter chegado no seu limite, tá bom? Ô Marcos, é o José César do consórcio. Você sabe se eles não estão gerando lá nada, né? Não sei te informar, mas eu posso tentar achar essa informação. Eu vejo aqui, pela vazão, tá. A gente sabe. Obrigado. Nada. Obrigado, José César. Obrigado, Marcos. Olha, José César, quanto à geração, nos últimos dias tem havido geração, né? Tem em virtude das questões da saturação do setor elétrico, aí, né? Que não tem acompanhado os desafios. Portanto, aonde tiver a possibilidade de geração, né, dentro das regras operativas, com certeza a geração vai acontecer. O Brasil não pode abrir mão de 1 megawatt nesse momento, né? Então, é um complicador, né, vamos dizer assim, porque conciliar esses usos múltiplos todos e depois lá a transposição para o Rio de Janeiro, enfim. Então, você do Paraíba do Sul também tem suas complexidades lá, né? Eu vi aqui, está gerando sim, porque está com 38 de vazão de jusante, o normal é 4. Perfeito. Bom, então esse é o cenário, né, das descargas nossas para São Paulo, a afluência no Cantareira, e essa notícia, como eu já tinha dito, o Marcos aí confirmou, que de fato hoje foi desligado a transposição do Paraíba do Sul. Aguardamos novidades dos órgãos governamentais e dos governos. Já externamos, já colocamos nossa preocupação, já colocamos a questão do pleito de uma cota extra, mas, vamos dizer, nós não somos o outorgado, né? O outorgado é a Sabesp. Portanto, é o outorgado que tem que, vamos dizer, pedir um aumento, né? Assim como a Sanasa relatou aí que pediu um aumento, quem tem que pedir é a Sabesp, mas é claro que nós aqui nos comitês PCJ temos à disposição para ajudar a articular, para ajudar a fazer isso acontecer, sem que traga nenhum prejuízo para a Bacia do Paraíba e, naturalmente, ao sistema integrado aí da Grande São Paulo e PCJ. Portanto, aguardamos aí novidades em relação a esse assunto e o presidente do comitê está ciente desse assunto e tem feito aí também articulações para tentar a gente ajudar de alguma forma, o comitê do Altietê também, essa questão da cota extra. E vocês vão observar que a partir de amanhã, quem entrar lá no portal da Sabesp, provavelmente já vai ver esse número da transposição zerado e vai ver que o Cantareira vai começar a cair, ao invés de 0,2, 0,3, 0,4 ao dia, ou seja, mantido isso sem chuvas, o Cantareira, em vez de cair 6% ao mês, cairá 10%, 12% ao mês, caso a Sabesp não reduza aí as retiradas ainda mais, né? E nós aqui no PCJ já estamos operando no limite e o próximo slide vai mostrar exatamente isso. Bom, para mostrar um pouco o cenário, né, como ele é do ponto de vista operacional para esse ano, né, olhando para esse ano, a Estação fez um levantamento para a gente, do qual agradeço a Isa e o Rafael, quais foram as vazões médias nos 3 postos de controle de 1 de junho desse ano até 31 de agosto. O PT. Paulo Tino pedindo a palavra? Ah, ok. Então vejam, né? Para mostrar, esses números mostram o quanto a gente está operando no limite, né? O quanto a gente está operando, fazendo a descarga com muita parcimônia, com muita simulação, com muita discussão, justamente para economizar o máximo de água possível, né? Então, o Atibaia, em Atibaia, com 10,45, né? E alguém vai falar assim, bom, mas a meta lá não é 2 metros cúbicos por segundo, meta diária, né? Então tá 5, 6 vezes, mas é sempre importante lembrar por que é 2, né? 2 foi um pedido da Prefeitura de Atibaia no processo de renovação da outorga lá em 2014, que depois culminou na publicação de 2017, no sentido de proteger Atibaia, no sentido de caso ocorram chuvas a jusante de Atibaia, e aí a meta de Valinhos se atenda, não trazer nenhum tipo de impacto para Atibaia. É por isso que Atibaia sempre tem ficado aí na casa dos 9, 10, para que possa garantir os 10 lá no posto da captação de Valinhos. Que a média de 1 do 6 a 30 do 8 aí está 11,3, e como todos sabem, média nem sempre representa dia a dia, né? Porque está 11,3, porque tivemos aí 2, 3 episódios de chuva, onde a vazão chegou a 16, 23, 27 metros por segundo, e aí a média, claro que sobe, mas para quem acompanha o dia a dia, sabe que nós estamos trabalhando com vazões de 10,2,
10,1, né? Às vezes até chegou 9,99, não quebra a regra, porque a média diária, a vazão instantânea chegou a 9,99, mas sempre muito no limite, né? Esse ano, pensando na preservação do máximo de água no reservatório, evidentemente que a gente tem operado muito próximo ao limite. E o Jaguari, lá em Buenópolis, também não é diferente, né? A média 2,9, lembra que a meta é mínima, né? A meta mínima é 2, né? Nós estamos com 2,9, mas também por causa das chuvas aí, porque de maneira geral tem ficado aí em 2,2, 2,3, né? Lembrando que alguém pode falar assim, por que vocês não trabalham com 2 justo, né? Por vários motivos, mas principalmente porque tem um tempo de trânsito até a captação de valinhos aí de mais de 10 dias, né? Para o total da subida da curva após as aberturas, em Buenópolis aí 4, 5 dias, depende um pouco aí. Então, não é um tubo que a gente consegue colocar água, assim como uma rede de saneamento, em algumas horas, às vezes a minutos, naquele ponto. É por isso que minimamente é preciso uma margem de segurança, mas essa margem de segurança, em virtude da situação, nós como coordenação da CTMH, né, temos trabalhado aí junto com o DAE, com a ANA, com a Sabesp, trabalhando o mais justo possível, mas garantindo a meta, garantindo a regra operativa e, naturalmente, as condições mínimas de captação. Só para mostrar um dado, esse primeiro quadradinho aqui de cima é o balanço, é o relatório da sala de situação de ontem, né, de ontem. Então, veja, e o de baixo, aqui o quadradinho de baixo, é o de 2020, né? Então, 2020, nós tivemos uma média de descarga de 1 de junho até 1/9 de 8,66, né? 8,66. Isso mostra o quê? Que em 2020 choveu um pouquinho mais, a gente conseguiu soltar menos de vazão. Este ano, a nossa média já está em 10,4, né? A maior média que a gente tem, eu não diria nem só pós outorga 2017, eu diria que da história, depois da construção do Cantareira, me ajudem aí os hidrossauros, se eu estou falando alguma bobagem, mas 10,4 é a maior média que a gente tem aí de descarga desse período, né? Estamos 20% a mais de descarga esse ano em relação ao ano passado, para garantir as mínimas, né? Não há que se falar em desperdício de água, não há que se falar absolutamente o contrário disso. Estamos operando aumentando o nosso risco operacional, mas para garantir água no reservatório. Isso fez com que esse ano, para ter essa média de 10,4 no Jaguari e Atibaia, descarga, a gente, claro, utilizou 20% a mais do nosso volume lá, né? Lembra que a gente tem 158,1 hectômetros garantidos de 1 de junho a 30 de novembro. O ano passado a gente usou, até essa data, quase 70, e esse ano estamos com 83,55 até a data de ontem. E claro que isso faz com que nós tenhamos uma reserva até novembro quase 20% menor, se a gente usou 20% a mais. Resumo, já vou abrir para as considerações, Paulo. Resumo da ópera. Né? Muita gente tem perguntado, vocês estão se organizando para uma cota extra, igual vocês pediram no ano passado. O fato é o seguinte, eu coloquei